As férias acabaram e as crianças vão chegar e elas estão bastante ansiosas. Então, será que você está preparado para recebê-las? E será que as crianças também estão preparadas para entrar numa sala nova? Nem sempre os amiguinhos estão, né? Amigos novos, amigos que eram de outra sala poderão estar na sala dela. Então, eu vou dar dicas para as professoras fazer de um ambiente mais acolhedor. Vamos lá! A primeira dica: crie e mantenha uma rotina. É importante conversar com as crianças a respeito da rotina da escola, mostrar para a criança que ali vai ter hora para a gente conversar, hora para atividade. Uma dica muito importante é você promover uma adaptação ao ambiente. Por que isso é importante? No primeiro dia de aula, a professora que quer realmente fortalecer um vínculo com a sua criança, com o seu aluno, o que é legal fazer? Dar uma volta pela escola, mostrar os ambientes onde fica banheiro, onde fica a cantina, onde é a quadra, o pátio, tão bacana esse lugar, né, que as crianças gostam de brincar. Mostra para elas. Mostra também a entrada das salas, das crianças menores, das crianças maiores, onde fica a coordenação. Isso é muito importante, conversar com a criança onde ficam esses ambientes. Dessa maneira, você vai criar um vínculo, você vai estar conversando e nesse momento, as professoras sabem, é um momento importante de observar a oralidade. Não é essa a nossa intenção agora, mas a gente já começa a trabalhar ali nessa observação, investigando. Olha, essa criança tem facilidade para conversar, essa outra eu preciso incentivar um pouquinho mais. Então, faz essa dica que é muito importante, tá bom? Entramos na sala. Vocês estão lá na sala, deixa as crianças escolher o lugar que elas querem nesse primeiro dia, deixa ela procurar um amiguinho antigo ou já começar a conversar com o aluno novo. É legal esse momento, tá bom? Deixa as crianças conversarem. Mas depois que você disse a sua rotina, o que vai começar nesse primeiro dia, é legal, com bastante acolhimento, você evitar ruídos dentro da sala de aula, ruídos altos, porque também as crianças atípicas estarão lá. Tenha bastante carinho, bastante respeito, evite esses barulhos de arrastar cadeira, de bater porta, de jogar algum objeto, que às vezes acontece, de cair. Evite esses barulhos para que a sala fique um ambiente gostoso para aprendizagem e para conversar. Sobre essa conversa, o que é legal também, mantenha um tom de voz bastante carinhoso, não precisa ser muito alto. Então, se você estiver perto das crianças, é legal você sentar em roda, ou no chão, é gostoso estar no chão com as crianças. Conversa com elas, dê vez para cada uma falar um pouquinho sobre o que fez, porque se a gente lembrar bem, no primeiro dia de aula, se você tem assim uma idade muito parecida com a minha, a professora já chegava com uma folhinha e pedia a redação sobre as férias. Então isso quebra esse momento bacana de conversação, que é um vínculo muito importante para você já conhecer um pouquinho sobre os seus alunos, sobre as suas crianças. Outra dica importante: use os interesses das crianças nas atividades. Nesse primeiro momento, você ainda não vai ter conhecimento muito sobre o que elas gostam. Então, é uma coisa um pouquinho a longo prazo. Conversa com ela, deixa ela te contar se ela gosta de futebol, se ela gosta de videogame, se ela gosta de cozinhar, jardinagem. Escuta a sua criança, porque o professor acha importante que o aluno escute quando o professor fala, mas também é importante a gente escutar as crianças. Aí a gente tem uma ferramenta muito importante para chegar até ela e alcançar os objetivos de uma boa aprendizagem. Não faça diferenciação de conteúdo. O que eu estou falando? Quando a criança chega na nossa sala e a gente já conhece um pouquinho sobre ela, uma criança atípica, então o que é importante fazer? Entregar para ela a atividade que seja o mesmo conteúdo das demais crianças. Não faça essa diferenciação de, se todos vão falar sobre meio de transporte, você entrega uma folha com um cachorrinho para a criança pintar. Isso não é legal. Acho que nenhuma mãe gostaria disso. Nenhuma criança também, ela se sente chateada quando ela olha para o lado e vê que a dela está diferente. É importante fazer a adaptação desse material para que ela conheça sobre o mesmo assunto, o mesmo conteúdo, e que, se ela quiser conversar depois sobre
a experiência dela, se é uma criança verbal, isso tudo a gente vai explorar aqui no canal. Então, nesse primeiro momento, não faça diferenciação de conteúdos. Dê orientações claras e use recursos visuais. Então, já se passaram a primeira semana, a segunda semana, que é importante você usar materiais que a criança veja. Pode ser na lousa, um cartaz sobre os dias da semana. Então, você vai chegar lá, hoje é segunda-feira. Então, o que é legal você ter? Tenha tarjetas grandes, coloridas, com a letra grande também, para você colar. Chama a criança para te ajudar nesse momento. Então, coloca lá, segunda-feira. Se hoje é segunda-feira, ontem foi, então você está chamando a participação. E amanhã será? Isso também é legal para a criança participar. Então, recursos visuais, tarjetas com o dia da semana, com o mês, com o ano. Então, é muito importante a criança também se situar naquele dia, naquela semana. Promova atividades coletivas. Então é legal sim que as crianças sentem juntas, que elas usem uma única folha de cartolina para fazer um desenho todas elas juntas. Nesse momento elas vão conversar, elas vão, quem escreve? Quem quer canetinha? Posso usar giz? Quero usar cola. Então deixa a criança explorar, entregue bastante materiais diversificados de pintura, deixa assim uma tesourinha, mas fica de olho, tá bom? Não precisa ficar ali no pé da criança, deixa ela fazer a arte dela. Então atividades coletivas são importantes para elas se conhecerem. Mas a minha criança é muito diferente uma da outra. Aí que é legal, elas vão aprender com as crianças diferentes. Então deixa junto previsibilidade, antecipar os acontecimentos. Conversa sobre isso com a sua turma, tá? Então, hoje nós vamos fazer uma atividade na quadra. Então, nós iremos em fila, vai dando passo a passo o que vai acontecer. Nós ficaremos lá até um dado momento, você vai saber que momento é, porque a criança vai saber quando ela vai voltar. Não é esquisito? Vocês não acham esquisito quando a professora fica gritando na quadra, e não consegue, a criança corre, ou o outro também está no cantinho, não sabe a hora de ir. Então conversa, vai pontuando em que momento eles vão chegar, onde é legal eles se sentarem. Na hora de vir embora, vamos fazer nossa fila. Você trabalha com fila, tem muitas escolas que também são diferenciadas, né? Então cada um dentro do seu contexto. Bom, sobre as estereotipias, não fica preocupada com esses movimentos repetitivos que algumas crianças atípicas fazem. Ela não faz para te irritar, nem para te desafiar. Também não é má educação. O que acontece? As crianças precisam desses movimentos para elas autorregularem. Então é importante. A criança, às vezes, durante a sua contação de história, ela está no cantinho, está girando, está batendo palma, mas ela está ouvindo. É importante que ela continue com esse movimento, ela vai se acalmar e depois vai parar, tá bom? Para escutar e dar um pouquinho de atenção. É importante também que você tenha uma monitora, uma acompanhante terapêutica. Isso tudo é importante, mas não fica nervosa não, tá bom, professora? Isso daí é muito legal. Durante o ano você vai aprender com a criança e ela vai se sentir segura, vai se sentir confortável, que ela vai precisar fazer esses movimentos, tá bom? E vocês vão se entender ao longo do ano. É um vínculo muito maravilhoso, gratificante conhecer a criança do jeito que ela é. Incentive a criança a fazer as coisas sozinhas. Por exemplo, as suas tarefas, guardar a sua agenda, colocar água no seu copo. Incentive. Se ela apresentar uma dificuldade, tudo bem, ajude-a. Mas se ela consegue fazer sozinha, deixa ela ali um pouquinho quebrar a cabeça, é importante, tá bom? Ela vai derrubar, ela não vai conseguir, mas tudo bem, faz parte desse processo do aprender. Conduzir a criança pela mão. Quando você quiser levá-la a algum lugar, que você tiver feito um pedido para ela chegar até um lugar e você perceber que ela não consegue, conduze-a pela mão, tá bom? Não segura pelo braço, não vai pelo ombro, segure-a pela mão. Muitas vezes é importante também a gente pedir licença. Dá licença, Joãozinho, posso pegar sua mão? Dá a mão aqui pra tia, vamos até ali? Então, é legal você falar dessa maneira com a criança, é importante e é respeitoso também. Ela vai confiar em você. Se por um acaso você está conversando com a criança e está percebendo que ela não está te compreendendo, então, uma dica muito importante, fique da altura da criança. Então, abaixe, busque o contato visual com ela. Se você vê que mesmo assim ela tem dificuldade para olhar para você,
coloque delicadamente suas mãos no rosto da criança. Traga ela para você. Joãozinho, vamos até o bebedouro, encher sua garrafa. Ele compreendeu? Você conduza até lá. Ela vai seguir sempre as suas instruções. Se ainda assim você vê que ele não consegue chegar até o bebedouro, mesmo com essa dica, então pegue-o pela mão e vá até lá, espere, auxilie, depois você retorna. Então essas dicas importantes para a gente conseguir entender um pouquinho melhor sobre cada um. É importante falar sobre todos de uma maneira muito respeitosa e dedicada. Se você ficou com alguma dúvida sobre alguma dica, escreve aqui embaixo para mim, manda sua sugestão aí no canal, sua pergunta e a gente vai conversar. A gente faz um vídeo mais específico sobre a sua dúvida, tá bom? Um beijo, até o próximo!